Queridos ouvintes da Web Rádio Bela, estamos mais uma vez com o nosso programa Bela Saúde e hoje nós temos dois convidados. Os dois trabalham com crianças. O Sidney trabalha na emergência pediátrica e o Wellington, ele trabalha no andar da pediatria. Vamos saber um pouquinho sobre esse trabalho deles com as crianças, né? Porque geralmente a gente vê muitas enfermeiras cuidando de crianças, né? E quando a gente vê dois rapazes cuidando de crianças, homem também, sim, homem também trabalha com crianças. E vamos conversar um pouquinho hoje com esses dois ilustres profissionais. Sidney, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor. Prazer, meu nome é Sidney, sou enfermeiro coordenador da emergência pediátrica, trabalho aqui no Hospital de Saracuruna há 8 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Wellington, estou na coordenação da Pediatria e Internação, já estou aqui no hospital já há 7 anos, na coordenação tem um bom tempinho, e a gente está aí para poder hoje bater esse bate-papo, trazer a troca de experiências, na verdade. Troca de experiências. Então, eu vou começar aqui com o Sidney, porque o Sidney é o primeiro que tem um contato, na verdade, com as crianças, que é na parte da emergência, né? Sidney, você foi por opção você trabalhar na parte de emergência pediátrica ou foi oportunidade? Fala um pouquinho como é que você chegou nesse setor. Olha, foi uma coisa assim bem inusitada, né? Porque na faculdade eu fui fazer faculdade na saúde da criança e a professora perguntou, algumas vezes eu fiz saúde da criança porque por tempo de não conseguir chegar na faculdade no horário, fiquei reprovado 2 vezes por falta e todas as vezes que a minha professora ela perguntava quem aqui quer trabalhar com criança? E eu era o primeiro a falar que não queria, porque minha filha era pequena, não quero trabalhar com criança, é muito sofrimento, para mim não vai dar. Quando eu me formei, a minha esposa que trabalha aqui me ligou, eu indo para um plantão, primeiro dia num outro hospital, ela me ligou, tem uma vaga na emergência pediátrica, você aceita? Para começar amanhã. Eu falei, aceito, queria vir para cá, queria trabalhar. E acabei vindo para cá, estou aqui até hoje, sempre na pediatria. No último ano, do tempo da prefeitura aqui, eu ainda era plantonista quando o meu caro amigo e irmão aqui, o Wellington, me ofereceu a coordenação da emergência pediátrica e eu aceitei. Estou aí até hoje, nós temos uma ótima parceria entre a emergência e o andar, super bem resolvida e o fluxo funciona muito bem. Bom, então pelo jeito, né, o seu modo de pensar do período da faculdade para os dias de hoje mudou bastante, né? Mudou. No momento, eu não me vejo mais trabalhando com adulto. Não que eu não saiba, eu sei trabalhar com adultos, minha vida sempre foi CTI, adulto. Porém, depois da experiência com a criança, é diferente. Você começa a trabalhar na pediatria e você se apaixona. Não tem como você querer voltar para o adulto. Não que você não vá, tudo depende da sua necessidade. Porém, trabalhar com criança é paixão. A criança você pode ter uma dificuldade no acesso, você for ela várias vezes para poder pegar um acesso. Você acabou de pegar, pede um beijo, um abraço, a criança te dá. A criança não tem maldade, ela não te vê como inimigo, ela pode até chorar com medo, mas ela não te vê como inimigo, está sempre feliz, mesmo na dificuldade, ela te agradece. Isso é gratificante. Uma criança que chega na emergência, Sidney, fica uma expectativa muito grande em relação ao diagnóstico, o prognóstico, o tratamento. Como é que você lida com isso, né? Porque eu acho que assim, vocês que trabalham ali na emergência pediátrica, está sempre sobre assalto, vocês não sabem o que vai acontecer, né? Como é que é isso? Esse é o nossa expectativa ali. Na emergência você pode estar vazio, sem nenhum paciente, como pode ter 8, como pode chegar um a qualquer momento e agitar seu plantão todo. Tem crianças que vêm, você já sabe que ela vai entrar e vai sair, porque é uma coisa simples, uma infecção urinária, alguma coisa simples. Tem outras que você não sabe a real situação, como pode ser um baleado, um esfaqueado, que tenha sofrido abuso sexual, mordido de cachorro, nós não sabemos como vai ser. Porém, a chance da criança conseguir ficar bem, ficar curada com um prognóstico bom,
é muito grande. Mesmo aquelas mais graves que entram, quando a gente pensa que não, Deus estende a mão para elas e consegue trazer elas de volta, deixá-las bem, sem sequela. Muitas vezes acontece isso. E isso também é uma coisa que nos deixa muito feliz. Porque, na verdade, você vai trabalhar no CTI adulto, lá muitas das pessoas, você sabe assim, que é muito idoso, 90 anos, 100 anos, tu pensa o quê? Ali normalmente é o final da vida da pessoa. A emergência pediátrica é o início ainda da vida. Então, dali, com certeza, muitas delas saem bem. Começam mal lá embaixo, às vezes passa pelo CTI, às vezes não. Vai lá para o Wellington e de lá vai para casa. Vejo várias fotos do Wellington aí, com as crianças abraçando, time de aula, depois de não sei quanto tempo, isso é um prazer imenso. Até porque, né, a criança, vamos fazer uma comparação aqui com o idoso, né, ela tem muito menos doenças, né, o diagnóstico dela é bastante favorável, né. Os demais, né, o idoso, ele já tem problemas cardíacos, gastrointestinais e é muito mais complicado trabalhar. E fala uma coisa, com os pais, né? Porque lá na emergência pediátrica tem que ficar o pai ou a mãe, ou pode ficar os dois. Como é que é o relacionamento de vocês com os pais? Então, lá, nós, no momento, estamos com um período de pandemia ainda, não estamos tendo visita. São 2 trocas de acompanhantes por dia, que pode ficar ou o pai ou a mãe. Porque lá são 13 leitos, o espaço é reduzido. Então, se fica 2 acompanhantes por criança, não tem condições, não dá para ficar. Os pais, alguns, assim, nós temos que saber lidar com eles. Por quê? Nós não sabemos da vida de cada um acompanhante que está ali. Teve vou só trazer um testemunho de uma pessoa, ela estava com uma criança ali, e ela era a tia da criança. A mãe da criança morreu de Covid. E aí a criança nasceu, ficou com a tia, a criança já problemática, com uma situação de uma doença cardíaca, ia trazer muito problema para aquela tia com 2 filhos em casa e mais um marido pequeno. Então, isso tudo na cabeça de uma pessoa deixa ela completamente desnorteada. São coisas que nós temos que ter empatia e tentar colocar no lugar das pessoas. É difícil? É muito difícil. Porque tem mãe que xinga, tem mãe que chuta a porta, tem pai que quer bater. Tudo isso é coisa que acontece. Mas como nós estamos ali por opção nossa, nós queremos estar ali, queremos ajudar, então são coisas que nós temos que levar em consideração. Eles não estão ali por opção deles, eles estão ali porque alguma coisa aconteceu. Nós estamos por opção nossa. É muito fácil falar e muito difícil fazer. A gente tem essa tranquilidade para lidar com situações, mas a gente tem que tentar assim mesmo. Sim. Não tem jeito, porque eles dependem de nós. Ali, muita vida depende de nós, depende da enfermagem. Porque, muitas das vezes, também, quem dá o primeiro atendimento é a enfermagem. O médico não fica lá dentro, ele fica no consultório fazendo outras coisas. Então, quando chega, o primeiro atendimento é na enfermagem. E como é o nosso comentário, segundos salvam vidas. Segundo faz a maior diferença. Então, nós entendemos os pais, eles também nos entendem, alguns nem tanto, mas nós procuramos fazer sempre o nosso melhor. Uma coisa que eu falo para o pessoal, para os profissionais, é que olhar para a minha vida. Eu trabalhei no Moacir um tempo, lá quando abriu aquele trauma lá, muita gente, a gente não conseguia dar conta, e um amigo meu falou comigo assim, ó, cara, não faça nada para agradar ninguém, faça para agradar a Deus, você agradando a Deus, todos os outros se sentem bem. E é isso que a gente procura fazer. Fazer coisas direcionadas para agradar a Deus, e assim a gente consegue agradar as outras pessoas. O Sidney, você me falando que às vezes, né, os pais não entendem o tratamento, vamos dizer assim, né, e tem reações assim inesperadas. Nesses momentos, a enfermagem que entra com a psicologia para acalmar, ou vocês chamam a psicologia para conversar? É o apoio da psicologia? Então, normalmente, a enfermagem, lá nos períodos iniciais, a enfermagem era psicologia, nutrição, fisioterapia, a enfermagem era tudo. Então, nós temos um pouco de cada um disso. E por nós estarmos mais diretamente com o paciente, com o acompanhante, esse primeiro atendimento, que eu nem chamo de atendimento, é o pessoal da enfermagem.
Às vezes o acompanhante só quer falar, precisa desabafar. A gente vai lá, empresta o ouvido e deixa eles falar. Agora, se for alguma coisa, alguma demanda que nós não saibamos resolver, a gente chama o pessoal da psicologia. Mas, a princípio, é a enfermagem que escuta, somos humanos, então a gente está ali o tempo todo, e aí o pessoal quer falar, quer chorar, quer um ombro amigo, e a gente está ali para isso. Eu já vi um episódio em que, no momento em que o técnico de enfermagem ia funcionar, né, o acesso venoso da criança, a mãe começou a gritar e falou que ela não ia deixar. Né? Nesse momento, é um momento em que a gente chama a psicologia ou vocês mesmos conseguem resolver? Não, nunca chamamos psicologia como um tipo de situação dessa. Porque nós temos, como eu falei, nós temos que nos expor no lugar do pai ou da mãe. Imagina você estar lá com seu filho, é uma criança obesa, difícil acesso e fura 10 vezes, 15 vezes, ninguém consegue. Então a mãe já fica desesperada, porque a mãe ou o pai, eles sentem mais a dor do que o filho. Porque a dor é na alma, a dor é no físico. Eu sentiria muito mais do que minha filha, eu prefiro ser furado do que minha filha. Então, nessa parte, tem todo o processo que nós damos um tempo para a mãe, depois vai outro profissional conversa, depois, se não der, vamos chamar o médico conversar, mas normalmente só a enfermagem já consegue resolver. Só com o tempo, com conversa, a gente consegue resolver e consegue fazer o serviço. Existe, Sidney, assim, um relacionamento muito próximo, né, da enfermagem com os médicos, né? No caso, o médico sugerir determinado tipo de tratamento, é ele mesmo que vai conversar com os pais ou a enfermagem é que convence para que faça, por exemplo, vamos dizer que chega uma criança com queimaduras e tem toda a rotina para tratamento de queimaduras, que é traumática para a criança. É o médico mesmo que resolve ou é a enfermagem? O médico, a criança que chegou com queimadura em emergência, dependendo do horário, quem dá o primeiro atendimento é a enfermagem. Nós vamos chamar toda uma conduta. Chama o pessoal da cirurgia pediátrica, depois que a cirurgia pediátrica vê, passa para o médico. Passou para o médico, eles traçam a conduta medicamentosa. E ali eles têm que conversar com a mãe. Eles passam todo tipo de tratamento para a mãe. A enfermagem fica com os cuidados assistenciais. É limpar a lesão, é fazer o curativo e essas outras partes de ouvir, de conversar com a mãe, mas a parte de tratamento medicamentoso é sempre com o médico. Sempre o médico. Sempre o médico. Você já teve algum episódio de queimaduras? Vários, sempre tem. E qual é o primeiro atendimento da enfermagem? O que a enfermagem faz? Só para os nossos ouvintes, de repente, ter uma ideia, né? E ter mais cuidado com os filhos de vocês. Então, quando a criança chega com queimadura, ali na emergência, a enfermagem ele já tem um cuidado pré-estabelecido. Se for um trauma, uma queimadura, alguma coisa, dependendo do estado, a primeira coisa que se faz é pegar um acesso venoso, que é colocar um soro na veia. Coloca a monitorização e, dependendo do que for, coloca oxigênio. Esse é o nosso primeiro atendimento. Daí em diante, o médico assume para poder ver medicação, qual tipo, o que fazer, passa para a enfermagem, o que a enfermagem tem que fazer de curativo, talvez colocar uma pomada diferente, alguma coisa assim. Chamamos de comissão de curativo, cirurgião plástico, é toda uma equipe que aborda um paciente quando é queimado. Mas a enfermagem, o primeiro contato dela, acesso venoso, monitorização e dependendo de qual oxigênio. Sim, ele precisa, né, do acesso venoso porque precisa de líquido. Precisa de líquido, precisa de medicação para dor, porque quem já queimou uma pontinha do dedo sabe como dói. Então imagina, às vezes chega criança lá queimada com água, com óleo, criança que já pegou fogo, já teve aqui, que foi lá para o andar, foi embora bem, mas assim, são vários tipos de queimadura que trazem muita dor, muito doloroso. Então a primeira coisa que tem que se fazer, a gente pega um acesso, fala com o médico, vai fazer o que de medicação para dor. É a primeira coisa tentar passar essa dor. Agora, se a criança estiver num estado crítico, aí não, aí são outro tipo de conduta. Sim, mas até porque aqui não tem um CTI de queimados, né? Não tem CTI de queimados, aí já é uma outra conduta. Às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, na queimadura eu boto pó de café,
coloco pomada. Você orienta o que no caso de uma queimadura? Olha, Se tratando de criança mesmo. essas coisas que você falou, café, pomada, isso são lendas que vêm desde a época da minha avó, né? A gente queimava, bota pasta de dente, bota açúcar, bota um monte de coisa. Na verdade, a criança se queimou em casa, dependendo de como for, a melhor coisa, queimou a mão com óleo, com água quente, a água vai cair, ou o óleo vai cair, ela vai queimando tudo por dentro. Está na pele, vai queimando. A melhor coisa primeiro é botar água. De preferência, água bem fresca. Porque se você se queimar e colocar a mão numa água fresca, a dor passa na hora, é instantâneo. A dor passa. A lesão pode até ser que você consiga melhorar um pouco, mas a dor na hora passa. Então a primeira coisa é jogar água no lugar que está queimado. Até para ver se não vai cozinhando mais ainda a pele, o tecido por dentro da criança. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, levar para o hospital. Sim. Dependendo do que for, leva para o hospital o mais rápido possível, unidade de saúde mais rápida possível, independente de ter tratamento para queimados ou não, leva para a unidade de saúde, porque chega lá eles vão averiguar a condição real, pode ser uma queimadura que vai trazer risco à vida, então lá pelo menos o primeiro atendimento eles têm e de lá eles levam para o hospital de alta complexidade. Então, meus ouvintes, a gente viu aqui que não é só, eu dei um exemplo de queimaduras, mas na emergência pediátrica tem mordedura de cão, tem facada, tem vários tipos, né? Maus trato, abuso sexual. Então, você vê que os profissionais, eles, por mais que eles estejam tranquilos no setor, mas nunca sabem o que está para chegar, né? Isso, eu acredito que deixa uma ansiedade, né? De um plantão para poder dar o melhor e a melhor qualidade de atendimento, né? Bom, o Sidney falou aqui que é uma parceria aqui com a pediatria, né? Que é do Andar. Na pediatria do Andar, os pacientes já passaram pelo Sidney, já passaram lá pela emergência. Então vamos saber mais ou menos como é que é esse recebimento lá na pediatria dessa criança e como é que o Wellington trabalha. Wellington, fala aí para mim. Pacientes que vêm lá da emergência pediátrica, como é que eles chegam para você? Eles já chegam com tudo preparado, prescrição, orientação, ou você lá em cima ainda faz alguma triagem? Então, na verdade, não só recebendo pacientes da emergência pediátrica, como também recebendo pacientes do CTI pediátrico, por ser uma unidade de internação de pacientes mínimos, intermediários, cuidados, a gente recebe. Então, como que é feita a primeira situação? O médico passa a visita, avalia o paciente e aí ele diz: esse paciente precisa de ser internado, sair do setor de emergência ou de terapia intensiva e ir para o setor de cuidado, de rotina, né? Seja por parte da especialidade que ele já citou, ou seja pelo cuidado da própria pediatria, em questão de medicamentos, de curativo, enfim. Então, recebeu essa alta para o andar que a gente diz, recebeu alta do setor e vai para a internação, é feito contato do enfermeiro para o enfermeiro. Então, passa o quadro do paciente. Então, o paciente vindo da emergência pediátrica para o setor de internação já é um paciente que sobe evoluído, já teve atendimento do dia, a prescrição do dia, já tem uma conduta traçada, seja ela de medicamentos, seja ela de cuidados assistenciais, né? Então, quando esse paciente chega na pediatria, nós temos aqui 40 leitos, então é bastante movimento, diário aí são de 26 a 37 pacientes da nossa média, e aí por mês a gente bate um grande número de pacientes que são assistidos, porque tem a rotatividade, né? Então, às vezes o paciente ele passa pela emergência pediátrica, ele tem um atendimento porque foi uma gastroenterite, precisou fazer uma hidratação venosa, então naquele momento é funcionado, hidratado, teve melhora do quadro, atingiu a meta, vai para o andar interna. Chega no andar, no outro dia ou no mesmo dia o paciente é avaliado, vê que ele está bem, ele recebe a alta para casa. Como também, às vezes, o paciente ele pode subir, ele vai para o andar, sai da emergência pediátrica, e lá em cima ele pode ter uma complicação. Ele pode ter uma complicação do quadro que ele já apresentava na internação, ou durante a internação ele adquiriu ou apresentou um outro sinal de sintomas, uma outra patologia, teve um diagnóstico secundário, e aí esse paciente, dependendo da gravidade que ele apresentar no andar, por ser um setor de clínica de internação, ele volta para a emergência pediátrica. E aí, se ele for um paciente que, mesmo na emergência pediátrica,
naquele tratamento ali imediato não teve uma melhora, ele avança para a terapia intensiva. Então, a questão de que às vezes a gente tem aquela ideia de que o paciente foi para o andar e está bem, vai para casa. Muitas das vezes não, né, Cid? O paciente ele pode complicar e ele pode voltar para a emergência. Já teve casos de pacientes que nós avançamos diretamente para o CTI. Me veio à memória uma criança que ela estava com suspeita de Covid, aí deu negativo, né, veio para a gente, no isolamento, o resultado foi negativo, e numa visita médica essa criança teve um quadro de hemorragia. Na troca da fralda, teve aquela quantidade de perda abundante, e aí conseguimos, né, contato médico com médico, tirar essa criança do andar e diretamente para a terapia intensiva. E como é que, por exemplo, nesse período todo, né, que ele sobe, fica lá na pediatria, tem também as questões de exames, né? Esses exames são feitos lá no andar ou tem que descer para o laboratório, raio-x? Como é que é essa rotina de vocês? Então, existe a rotina, né? Todos os dias nós temos médico, rotina, pediatra que passa visita nas enfermarias, né? Criança por criança avaliada. Nós temos as crianças que são avaliadas de clínicas diferentes, como assim? São crianças que estão internadas pela ortopedia, porque teve uma fratura. A criança que chegou com obstrução intestinal, ela foi absorvida na emergência pediátrica, a cirurgia pediátrica avaliou, traçou a conduta cirúrgica e após vai internar no andar. Temos crianças vítimas de queimaduras, que é acompanhada pela comissão de curativo, acompanhada pela plástica. Então, assim, são várias especialidades, pela bucomaxilo, pela neuro. E quando é solicitado um exame pela parte médica, nós agendamos no centro de imagem, dependendo do exame que for. Por exemplo, uma tomografia, uma ultrassom. Desce no centro de imagem, cadastra esse exame e quando estiver na hora do paciente fazer, o setor liga para o andar e a gente desce a criança. Mas nós tivemos um avanço no Covid. E aí, no início foi a parte adulta, né, lá no ano de 2020, no início, só que agora as crianças estão positivando bastante. E aí, pensando nessa logística de também ter que descer criança e ter que outras pessoas serem contaminadas pela questão do percurso, né, nós pedimos para o setor de manutenção instalar tomadas 220 nas enfermarias que atendem Covid, porque aí o aparelho de raio-x vai até o andar e aí não tem que a criança descer até o setor de baixo para poder estar realizando esse tipo de exame. Ah, tá. É aquele raio-x móvel, né? Exatamente. Ah, tá. Uma boa iniciativa. No caso, o Sidney falou que os pais acompanham. Lá na pediatria também tem acompanhantes? Tem. Nós tínhamos a visita diária, né? Visita na parte da tarde na pediatria. Com a chegada da pandemia, então foi restrito essa questão de visita. Porém, nós temos a criança, tem um acompanhante, tem que ser flexível, porque existe o pai, existe a mãe que trabalha, tem que ter essas trocas de horário. Sim, sim. Antes, quem chegava, ficava até o final da internação. Só que aí, com essa questão de envolver toda uma questão social, então, isso foi levado para a direção técnica, foi levado com apoio de serviço social e aí foi autorizado 3 horários de troca durante o dia. Então, esse familiar que tem o seu filho ou o seu sobrinho internado, é como o Sidney diz, às vezes a gente acha que é só o pai e a mãe que acompanha. A gente tivemos dois casos de criança que vieram com a avó e com a tia porque a mãe, infelizmente, no parto morreu de Covid. Então, tivemos essa questão social, e aí a tia trabalha, e aí a avó tem que ficar. Então, assim, diariamente eles podem efetuar essa troca uma vez por dia, troca de acompanhante numa visita. E o acompanhante precisa ser sexo masculino, feminino não, né? Pode ser pai ou a mãe. Isso, pai ou a mãe, e se não for pai nem mãe, independente, mesmo sendo pai e mãe, existe todo o protocolo, né? O paciente está internado. E aí a gente aciona o serviço social justamente porque tem que fazer a carteirinha de acompanhamento. Ah, tá. Não se a pessoa que está chegando, vou ficar com a criança tal. Não, quem é o senhor, quem é a senhora. Então tem essa identificação, existe essa carteirinha. Na hora da troca, o familiar se apresenta na recepção, eles ligam para o andar para a gente poder autorizar essa troca desse acompanhante. E aí quando tem uma questão social de que talvez a criança, já ficamos com criança com 6 meses internada, e aí quer ver a família, quer ver o irmão, a gente faz aquela visita guiada, aí conta com o apoio da psicologia, do serviço social, porque algumas questões a gente precisa também quebrar, né? Sim. Existe o protocolo, mas quando você trata de um familiar, uma criança, o amor de alguém que está internado, existe o afeto do avô, da avó, da mãe,
E a gente precisa ter essa sensibilidade para poder também entender esse outro lado. E a enfermagem, ela não atua só ali dando medicamento, dando banho, ela também conversa com os familiares, né? E tem o apoio da psicologia, apoio da nutrição lá no seu setor? Muitas das vezes tem crianças que elas chegam com diagnóstico primário de chegada, diferente do diagnóstico que vai ser levado ao longo da internação. Já tivemos casos de criança que chegou aqui com politrauma, o relato era que caiu da cama ou caiu de algum lugar e na verdade era vítima de maus tratos. E aí é nesse momento que o nosso olhar, a percepção diária da equipe, eu digo a equipe num todo, enfermagem, médico, nutrição, que às vezes vai, percebe alguma coisa na hora de indagar sobre o tipo de alimento que aquela criança mais gosta e tal, a gente percebe que ali tem uma outra situação. E o serviço de psicologia e serviço social ele é fundamental. Por quê? A gente parte para um setor de internação, que diariamente temos 40 crianças, 30, 20 e poucas crianças. Então acaba que são muitas questões sociais, muitas coisas para resolver e que a gente precisa da ajuda dos colegas, da equipe multiprofissional para poder estar atuando. Então assim, com certeza a gente chama psicologia, serviço social, nutrição, é todo um conjunto para poder essa criança ser bem assistida e o final ter alta, bem para casa. Entendi. Então assim, há sinais, às vezes, que despertam em um desses profissionais que vai desconfiar, olha, eu acho que esse caso não é bem assim, tem alguma coisa ali de maus tratos, não é isso? Sim. Entendi. E aí já se junta, vocês fazem ronda lá em cima, não é isso? Faz o round, né? Na verdade, assim, às vezes tem, em cima desse fato do maus tratos, a gente tem a questão de que é todo feito levantamento do serviço social, né? E aí também é assinado o conselho tutelar, dependendo de como for essa questão. Às vezes vai para juizado, né? Aí é pedida a medida de afastamento, e essa criança ela fica internada no hospital sob a nossa responsabilidade. E aí, enquanto existe esse processo da justiça, de que vai para o abrigo, não vai, a criança fica com a gente 1 mês, 2 meses, 3 meses, então assim, a responsabilidade, ela aumenta. E a gente procura fazer o que no andar? Nós temos 12 enfermarias, a gente procura trazer essa criança para a enfermaria mais próxima do posto de enfermagem, justamente porque ela precisa ter um olhar diferenciado, porque dobra a responsabilidade, porque ela entrou, então agora quem é responsável é o Estado. E nós estamos aqui representando o Estado como profissionais, enquanto profissionais. Então a gente precisa garantir também a segurança e a integridade física e moral dessa criança. E emocional, né? Sim, porque a criança vai ficar até traumatizada, né? Sim. E ela não vai entender o que está acontecendo, né? De repente se afasta a mãe ou se afasta o pai dela e cadê meu pai, cadê minha mãe, né? Às vezes é um mundo novo, né? Porque a criança ela ficou sob um julgo de espancamento, ou então sob um abuso sexual, ou às vezes uma opressão emocional, e quando ela vem e percebe que existem pessoas que ela nunca viu, que conseguiu identificar, então nós somos os anjos para aquela criança, veio me salvar, veio me ajudar. Isso reflete pelo sorriso, pelo olhar, a forma que a criança chama, entendeu? Acaba que você tem que ter cuidado para não criar o vínculo, né? O vínculo. E depois que dá o tchau que vai, a gente sente aquela dor, né, da perda. Sim. Mas é gratificante estar nesse momento. No seu setor tem isolamento, né, que você citou. Esse isolamento, no caso, em que caso casos, né, que essas crianças vão para o isolamento? Então, nós temos 2 tipos de isolamento, respiratório e isolamento de contato. Às vezes a criança ficou internada em outro hospital, e aí o hospital que ela estava não tinha suporte, e aí a vaga é referenciada para aqui, para o hospital, e após ela ser absorvida na emergência pediátrica, vai para o andar. E aí uma criança tem que ser rastreada, porque ela veio de uma outra unidade. Tem alguma bactéria, pegou alguma contaminação hospitalar, é feito suave, a gente fala aquele rastreio laboratorial, para poder ver. Até esse resultado sair, essas crianças são mantidas em isolamento respiratório, a precaução de contato, juntamente com o acompanhante. Sim. Quando é uma criança respiratória, aí sim, quem internou com a criança fica com ela acompanhando até sair o resultado do suave. Se o resultado vier, eu digo para o Covid, positivo ou negativo, se vier negativo, ela vai para uma enfermaria de crianças respiratórias não sintomática, esse pai também vai e pode acontecer a troca. Porém, enquanto o resultado não vier, ou se vier positivo,
Quem entrou com a criança na internação no momento da admissão fica até a criança ter alta. Ah, tá, entendi. No caso, vai se acompanhando essa evolução toda com o laboratório, né? Fazendo controle dos exames. Aquela visita diária, exames, solicitações, né? Entendi. Eu passei pelo Hospital Jesus, algum tempo atrás, e lá tinha locais de confraternização, vamos dizer assim, das crianças, né? Onde tinha brinquedos, tinha atividades. O seu setor também é assim? Temos a brinquedoteca, né? Contamos com 3 terapeutas ocupacionais que são plantonistas, e aí diariamente eles fazem essa busca no leito. E aí, poxa, Wellington, só vai para a brinquedoteca criança que não tem nenhum tipo de precaução? Não. A criança que tem precaução, ela não vem até a brinquedoteca, mas eles vão até essa criança. Ah, sim. E eles fazem o espaço lúdico. Você gosta de quê? Você de desenhar, de pintar. E ali também eles observam as questões que eu falei anteriormente. Da criança está passando por alguma pressão psicológica, alguma coisa emocional. É todo um conjunto, é uma conversa. Poxa, eu notei diferente, aquela fala é diferente. Não, então vamos chamar o serviço social, a psicologia. E aí todo mundo atua e no final é positivo. É aquela coisa de mostrar que a criança ali, ela tem um apoio, né? Isso. Da equipe, né? Então quando eles saem lá da brinquedoteca, né? E vai até o leito, então a criança vê que ali tem mais uma pessoa que quer ajudar, né? Sim. Então ela vai bem mais fácil, né? Dela transmitir, até mesmo pelo olhar, né? Ela Sim. pode transmitir. Verdade. No caso da parte educacional, você já teve, lógico, agora no momento de pandemia, as crianças estão sem aula, né? Mas você já teve uma experiência em que uma criança internou na pediatria e ficou 6 meses, né? Houve uma preocupação com essa parte educacional para dar continuidade fora desse período de pandemia, que elas já estão mesmo fora de aula, da sala de aula. Mas já houve caso assim de ter condições de chamar de repente uma professora da escola para ir lá ou não? Isso não existe. Não, nesse caso não teve essa questão, porque nós temos terapeuta ocupacional, né? E aí você envolver um profissional, dificilmente vai conseguir alguém que queira vir dar aula e também, se vier, vai ser o segmento do ano letivo daquela criança. Então, o que a gente procura fazer? O que você mais gosta de fazer? Pergunta para a criança. Eu gosto de pintar. Então, a gente vai dar mecanismo para poder favorecer aquela pintura. Eu gosto de ler. Vamos dar livro, revista, conteúdos educativos para poder justamente fazer a criança interagir como se estivesse na escola. E aí é a parte que entra o terapeuta ocupacional, que ele é um grande potencial nessa área. Ajuda bastante. Tem criança, tivemos criança 3 meses, uma abscesso cerebelar, que ficou fazendo antibiótico, mas gostava de escrever. Então, quanto mais a gente dava aquela revistinha de caça-palavras, cruzadinha, ele gostava. Então, assim, isso também ajudou muito ele a questão da internação, né, da melhora. Você falou que lá tem crianças de várias especialidades. Isso ficou tudo no setor só, tipo, na mesma enfermaria, fica ortopedia, cirurgia geral, ou você divide em relação à patologia de cada um? A gente procura fazer essa divisão, porque são 12 enfermarias, né? Então nós temos 2 enfermarias de berço, só que uma enfermaria de berço fica para as crianças que são respiratórias não sintomáticas. Aquelas crianças que tiveram pneumonia, bronquiolite, a gente procura concentrar numa enfermaria. Essa de berço. E tem a de outro berço, a enfermaria de berços. A outra enfermaria a gente coloca crianças clínicas, né? E as enfermarias comuns de leito, a gente procura agrupar. Quem é de cirurgia pediátrica, quem é de cirurgia da ortopedia, quem são crianças clínicas, justamente para quando o médico passar a visita, ele saber que naquela enfermaria está concentrado. Mas nem sempre isso é possível. O hospital de porta aberta, e aí às vezes a emergência pediátrica pede um leito para subir uma criança que às vezes a gente precisa subir ela para poder liberar a vaga para uma outra criança grave que chegou. E aí nesse momento ela é criança de ortopedia, vai ficar no leito da criança que é da cirurgia pediátrica. O importante é acomodar. A gente não pode travar um leito porque aí se chegar, então o momento é agora, porta de entrada, às vezes tem acidente de beira de estrada, às vezes tem explosão, a gente precisa liberar esses leitos da emergência pediátrica. É um setor que não pode ter criança, digamos assim, aguardando um leito para poder sair da emergência pediátrica. O setor da emergência pediátrica
que o Sidney está ordenando, é um setor que tem que ter espaço para poder acomodar, porque a qualquer momento pode chegar criança que precise de atendimento de urgência e emergência. Esses pais, eles têm alguma atividade lá em cima ou cada um com a sua criança? Eles têm algum espaço para eles conversarem e tal? Porque assim, ficar um dia todo, vamos dizer assim, tomando conta de uma criança, né? Às vezes, né, fica aquela ociosidade. Sim. Como é que você vê isso? A nossa maior dificuldade é orientar os pais que, por mais que os filhos estejam meses ou dias internados, é preciso entender que aqui é uma unidade hospitalar. Que a criança hoje ela está bem, mas amanhã ela pode ter adquirido uma bactéria, seja na admissão, ou seja, já veio de casa, né? Aqui a gente fala aquela contaminação comunitária, ou que talvez venha transferida de outra unidade. E é nesse momento que os pais acham que criança pode ficar na cama com outra criança, que eles podem fazer a troca de leito. Além de você ter um risco na assistência, né? A administração do medicamento, você também tem a questão da contaminação. Aí uns gostam, outros não, mas a gente tem que passar todos os dias na enfermaria orientando. Senhor, senhora, não pode ficar na cama, criança com criança na mesma cama. Não pode pendurar roupa no suporte de soro. São questões que a gente precisa orientar, porque senão tem enfermaria que vira bagunça. Sim. E não pode virar bagunça. Eu estou imaginando aqui. Não pode virar bagunça. Tem dia que é pesada a coisa. Serviço social que sabe. Então, meus queridos ouvintes, nós conversamos aqui. Eu tenho certeza que as informações que eles trouxeram para nós são informações que fazem com que a gente faça uma reflexão, né, pelo cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças, né? Um dos primeiros cuidados é a vacinação, né? É muito triste quando a gente às vezes pega uma caderneta da criança e vê que está faltando aplicar determinada vacina. E aí a gente questiona, e aí às vezes a mãe, porque eu não tive tempo, eu não pude, mas é uma criança, a gente tem que ver uma coisa bem importante, o organismo dela precisa de proteção. Então não deixem de vacinar as suas crianças. Quando for para o hospital levar os seus bebês, as suas crianças, até 14 anos, né, pediatria? Até 14? 13 então, 14 completo. 14 completo. Então, incompleto, né? Incompleto. Então, até os 14 anos incompleto, todas as vezes que vocês forem levar seus bebês, seus filhos até o hospital, não esqueçam de levar a caderneta de vacinação. Isso para nós é muito importante, porque a partir daí a gente pode ver o que a gente pode trabalhar com medicamentos, com outros procedimentos de enfermagem. Tá? Então, eu gostaria agora que os nossos queridos enfermeiros deixassem uma palavra para vocês. Sidney, uma palavra aí para os nossos ouvintes. Eu queria lembrar vocês, como o Célio falou, a vacina salva a vida. Muitas doenças foram erradicadas através de vacina. Algumas estão voltando porque os pais estão deixando de vacinar. A pandemia ainda não acabou. Não sei quando vai acabar, pela fé vai acabar logo, mas a princípio nós não sabemos. E outra coisa, tomem cuidado com as suas crianças. Depois que o mal acontece, é que nós vamos chorar porque nós achamos que nunca vai acontecer. Cuidado com o cachorro, cuidado com o fogo, cuidado na rua. Se você mora em algum lugar que seja mais perigoso, em comunidade, deixe a criança dentro de casa. Cuidado com as balas perdidas. Tomem cuidado. Mas se precisar de algum cuidado, estaremos aqui para atendê-los. Boa tarde para vocês. Wellington? Mais ou menos isso que o Sidney acabou de dizer, né? A gente precisa entender que a pandemia não acabou. Às vezes a gente vê muitas crianças soltas nas ruas, no estabelecimento, comércio, sem uso da máscara. Então assim, nós tivemos um grande avanço de crianças positivas para a Covid e não sabemos se foi o familiar, pai ou mãe, ou tio ou tia que transmitiu, ou se foi a criança que foi contaminada na rua, na escola e também passou pelos seus pais. Então, assim, as medidas sanitárias, elas continuam, o álcool em gel ele é importante, a lavagem das mãos é importante, o uso de máscara é importante, porque só depois que você é hospitalizado, que você passa por esse processo, a gente entende que realmente precisa ter as medidas, né? Se eu tivesse tomado a iniciativa, ou se eu tivesse feito tudo que foi orientado antes,
eu não estaria aqui. Mas se vier, como o Sidney disse, estamos aqui e vamos atender. Então, meus queridos ouvintes, nós estamos terminando agora o nosso programa Bela Saúde. Continue conosco, porque daqui a pouco vai começar o Estúdio Revolução com Luiz Borges. Um grande abraço, até o próximo domingo. Tchau!